agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Por que Deus teve misericórdia de Ló, de sua esposa e de suas 2 filhas? Por causa de Abraão. Só por causa de Abraão. Porque nem eles mesmos mereciam o livramento. Porque os anjos estavam ali com eles, na frente deles, falando com eles, mas eles não estavam acreditando. Até quando, se você é alguém assim, você não vai crer? Até quando você vai achar que era brincadeira? Você vai achar que é brincadeira? Até quando? Até quando? Eu te pergunto. Versículo 17: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo. Aliás, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, então, aliás, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, como todos os habitantes e a vegetação que crescia. A mulher de Ló, porém, o que ela fez? Olhou para trás, e o que aconteceu? Se transformou em uma estátua ou coluna de sal. O anjo tinha dito: fujam depressa, não olhem para trás. Só que tem um detalhe aqui: eles fugiram e os anjos ficaram na cidade esperando eles chegarem na outra cidade. Quando eles chegaram na outra cidade, a mulher de Ló olhou para trás. Quando o Senhor fez cair fogo do céu, ela olhou para trás e ela se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal. Eu não quero falar desse detalhe porque eu não sei o motivo, mas é tão certo que aquele que não crê, ele vai se dar mal no final. É certo que aquele que não crê, o seu futuro, depois de sua morte, quero focar nisso, não vai ser bom. O final da mulher de Ló não foi bom, assim como o final na vida de todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Para terminar a leitura, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Aqui fica a lição para nós a respeito daquele que crê e a respeito daquele que não crê. Primeiramente, falando de Abraão, em meio a um clima caótico de destruição, Abraão estava dormindo sossegado.
Abraão estava na sua casa, são e salvo, seguro. Ele acordou e de longe, na planície, de longe, ele viu a fumaça subindo. Ou seja, aquele que crê estará seguro. A destruição passará longe. Mas aquele que não crê, infelizmente, ele será destruído. Esta é a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele diz hoje a você: eu te amo, eu estou aqui nessa noite, e eu te digo, creia no que você está ouvindo, arrependa-se dos seus pecados, se converta, seja salvo, para que no final você não seja destruído, porque a promessa bíblica é de que no final, aquele que creu, ele herdará o reino dos céus. Aquele que não creu, ele herdará o inferno. E todo o inferno, com o diabo e seus anjos, serão lançados no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Assim diz a palavra do Senhor. Por que o ser humano será lançado no inferno? Porque Deus não gosta do ser humano? É isso? Não. Por que o ser humano será lançado no inferno? Eu já expliquei aqui milhares de vezes, talvez. O ser humano será lançado no inferno, no final. O ser humano que não creu, porque ele não quis abrir mão do pecado. E é por causa do pecado entranhado no homem que não crê, que Deus lançará tal homem no inferno. Porque Deus virá e apanhará todos os que creram nele, que foram libertos, que foram livres do pecado, e levará eles para o céu. No céu não pode entrar pecado. É por isso que o homem que não abandonar o pecado não vai entrar no céu. O pecado é a destruição da criação. E Deus, Ele está salvando a criação. Por isso o ser humano que não crê não pode ser livre do pecado, e haverá um final de tudo. Deus vai lançar o pecado no inferno para destruí-los completamente. E o homem que tiver pecado vai para lá junto. O homem só vai para o inferno por causa do pecado. Então, a incredulidade me impede de ser liberto do pecado. A única maneira que o ser humano tem de ser liberto do pecado é se arrependendo dos seus pecados e entregando sua vida a Cristo. Porque o ser humano não consegue, com as suas próprias forças, inteligência, ou sabedoria, ou filosofia, ou riquezas, ou fama, ou poder, ele não consegue se libertar do pecado. O pecado não respeita se você é médico, o pecado não respeita se você é bancário, o pecado não respeita se você é advogado, o pecado não respeita se você é prefeito, o pecado não respeita se você é presidente, governador, ministro, senador, o pecado não respeita se você é o homem mais poderoso do mundo. Você pode ser o que você quiser, mas só Jesus pode libertar você do pecado. É por isso que todo ser humano tem que entregar sua vida a Jesus, porque só Jesus venceu o pecado. Só Jesus, só Ele andou nessa terra e não pecou desde o seu nascimento. E antes do seu nascimento, porque não foi gerado em pecado, porque Maria apenas concebeu Jesus. Maria apenas carregou Jesus por 9 meses no seu ventre, mas quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Por isso Jesus, ele nasceu sem pecado.
cresceu, viveu sem pecado. Ele venceu o pecado. E ele pode, na vida de qualquer ser humano, vencer o pecado também. Mas ele não vai obrigar o ser humano a abrir mão do pecado. Tal ser humano tem que dizer: eu quero, Senhor, me liberta do pecado. Mas para que o ser humano diga: Senhor, me liberta do pecado, ele tem que acreditar que o Senhor existe, que ele liberta do pecado. Se ele não acredita em nada disso, vai continuar preso pelo pecado. E te digo algo interessante: isso que falo é a verdade. E você pode dizer assim no seu coração: eu não acredito nisso. E aí eu te digo: a verdade não deixa de ser verdade só porque você não acredita nela. Ela continua sendo verdade. Porque a verdade não é uma palavra escrita, não é uma frase escrita, não é um livro escrito apenas. A verdade é Jesus de Nazaré. Ele é a própria palavra. Quero ler outro texto com vocês, de Hebreus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao 19. Do versículo 7 ao 19. Hebreus, capítulo 3. Glória a Deus. Do 7 ao 19. E o texto, ele tem aqui como um título: advertência contra a incredulidade. E a partir do 7, o texto é bem claro. Talvez por toda a Bíblia não encontremos um texto mais claro falando de incredulidade como esse. E o texto vai dizer assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. A história de Israel saindo do Egito, vagando pelo deserto para chegar na terra prometida, é uma história que ilustra muito bem a história do ser humano e Deus. A história de um Deus que quer libertar o ser humano do pecado, da escravidão, e levar esse ser humano para uma vida boa, agradável e perfeita, que era o que Deus queria fazer com Israel. Mas tais homens são incrédulos, insensatos, insolentes, provocam Deus, querem fugir de Deus e voltar para o mundo do pecado, como os israelitas choravam no deserto, dizendo: ó, que saudade do Egito, ó, que saudade das cebolas do Egito, olha que miséria, com saudade de cebola. E Deus queria dar para eles cordeiros, bois, vacas, todo tipo de comida boa e farta, e eles estavam com saudade de cebolas no Egito, escravizados. Às vezes, abrindo parêntese, isso acontece com alguns crentes que ficam flertando com o mundo, viviam comendo o pão que o diabo amassou. Deus libertou, fez prosperar, e ainda estão olhando para o mundo, desejando e salivando pelas coisas do mundo. A história do povo de Israel sendo tirado do Egito é a história do ser humano e Deus. Deus a todo instante fazendo assim para libertar o homem, mas ele não crê, ele acha que é brincadeira. O 10 mais uma vez:
Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, diz o Senhor: jamais entrarão no meu descanso. O que é o descanso do Senhor? É o céu. O que Deus está dizendo? Todo incrédulo ficará de fora do céu. É isso. É isso. E por que a palavra descanso referente ao céu? Porque no céu nós vamos descansar. Porque mesmo sendo crentes, mesmo tendo se convertido, mesmo nos tornando justos e fazendo o que é certo, mas nós sofremos aqui na terra. Sofremos com problemas familiares, sofremos com problemas financeiros, sofremos com doenças, sofremos com calúnia, sofremos com vergonha, injustamente, sofremos com o calor. Meu Deus, está quente na tua casa? Sofremos com o calor, sofremos com as tragédias. Ontem o Carlos, um discípulo nosso aqui da igreja, ore por ele, pelo irmão dele, teve um acidente. O irmão dele teve um acidente aqui na Tancredo Neves e está, se eu não me engano, em coma ainda. A sua cabeça foi quase esmagada totalmente, não sei. Ele me mandou um áudio ontem. O Carlos é crente aqui da igreja, trabalhador, açougueiro, acorda de madrugada para trabalhar, se converteu, bem casado, mas está sofrendo, está lá no socorrão, com o seu irmão à beira da morte. Isso é sofrimento. Então, mesmo convertendo, nós vamos sofrer nessa terra. Porém, diga assim, porém, haverá um dia em que nós descansaremos de todo o sofrimento. Lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor e nem lágrimas. Descansaremos de todo o sofrimento, descansaremos de todo aperto, descansaremos de toda injustiça, descansaremos. Mas quem descansará? Os que crerão. Você crê? Você crê? Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Por que o ser humano se afasta de Deus para pecar? Por causa da incredulidade. Ao contrário, ao invés de ser incrédulo, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Quem crê que Deus está falando? É Deus que está falando. Não endureça o seu coração diante do que você está ouvindo. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, e contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi àqueles que foram desobedientes? E o 19 vai dizer: vemos assim
que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aquele que crê versus aquele que não crê. Quem é você nesse tema? Ou, mesmo que você saia daqui ainda com o coração endurecido, sem tomar a tua decisão, quem será você no final? Não endureça o seu coração. Não é a primeira vez que você ouve. Essa é a palavra do Senhor para você. E eu te digo, Jesus, o Rei, está voltando. Eu vou pedir para os meninos do som. Eu mandei uma música aí. Vê se está no gatilho aí. Está no gatilho, Kelvin? Quem recebeu a palavra aí? Saiba que nós temos um tempo para tomar a decisão, porque Jesus, o Rei, está voltando. E eu ouvi essa música de ontem para hoje, eu estou ouvindo muito ela, e essa também que a gente colocou, é um reggae. Meu intuito aqui não é levar você a ser embalado pelo ritmo do reggae. O meu objetivo aqui, nessa hora, é fazer com que você medite na letra dessa canção. Não vou passar ela toda. Na hora que eu fizer como é que é? Assim? Aí meu filho dá o pause aí. Pause. Mas olha o que essa música fala a respeito do Rei estar voltando. Vai lá, coloca a música aí. Posso ouvir um aleluia? Meu Deus, meu Deus. Medita. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Amém. Quem crê que Jesus está voltando? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vai tocar aí. Ele está voltando. A expressão Ele está voltando indica que todos nós teremos um encontro com Ele. Todos nós, todo olho verá. A Bíblia diz que todo olho verá. E a Bíblia diz
que os reis da terra se lamentarão nesse dia, mas os que creram se alegrarão, porque se encontrarão com o prometido das suas almas. Você deseja se encontrar com Jesus? Haverá muito arrependimento daqueles que vão ver Jesus só uma vez. Ouça bem, preste atenção. Todo olho verá, todos os seres humanos que morreram antes de nós, que vão morrer em nossa geração e que vão morrer depois de nós, todos estes que morrerem ressuscitarão. Naquele dia estarão diante do Senhor. E aquela grande multidão de bilhões ou trilhões de pessoas, não sei, verão Jesus. Todos verão. Mas haverá uma parte dessa grande multidão que verá Jesus só essa vez. Por quê? Porque dali serão lançados para o inferno. Olha que tragédia. Esses dirão: era verdade. Era verdade. Era verdade. Olha ali Jesus. Eles vão desejar Jesus naquele dia. Mas ali não haverá mais o que decidir. Por isso que o dia da nossa decisão é o dia chamado hoje. Você naquele dia verá Jesus só uma vez, só naquela vez, e depois nunca mais. Ou você verá Jesus pela primeira vez, e dali estará com Ele para sempre. Porque haverá essa outra parte. Aqueles que verão Jesus pela primeira vez, porém, para sempre verão a sua face e estarão com Ele. Aqueles que verão Jesus só uma vez e depois nunca mais, são os que não creram. Aqueles que verão Jesus pela primeira vez e dali para sempre estarão com Ele, são os que creram. Creia em Jesus, entregue sua vida a Ele, e a partir de hoje não saia mais de sua presença. Isso é verdade. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração selando essa palavra. Se o pessoal tiver uma canção, depois da oração, entoie a canção e depois eu volto para encerrar. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Deixe o Senhor falar com você mais ainda, porque Ele já falou durante toda a mensagem, durante todo o culto. Meu Deus, eu oro nesta hora, Senhor, por cada homem e mulher aqui presente. Te peço que o Teu Espírito Santo, meu Deus, tenha misericórdia de todos, e que haja, em nome de Jesus, entrega nessa noite. Que o Senhor renove cada um que já crê, e que aqueles que não creram ainda, que não se renderam ainda, se rendam nessa noite. Nessa noite, que não duvidem mais, meu Deus, que não façam como os genros de Ló, não, Senhor, mas que creiam, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta hora. Amém e glória a Deus.
Aleluia. Aleluias. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar.